Quer criar um canal para YouTube sem que você precise aparecer? Então você precisa criar um canal Dark ou um canal Backstage. Esse é o tipo de canal onde as pessoas produzem conteúdo, criam vídeos, mas elas não aparecem, você não vai ver o rosto das pessoas. Pode sim ver a voz, em alguns casos nem é a voz da pessoa realmente, mas é possível. E hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de conteúdo, que é conteúdo para canal Dark, canal Backstage. Antes da gente continuar, se inscreva no canal para dar aquela força. Qual que é a grande vantagem de você criar um canal Dark ou um canal Backstage, que é aquele tipo de canal para YouTube que você não precisa aparecer? A grande vantagem desse tipo de conteúdo, primeiramente, é a economia ali que você faz para começar. Você não precisa investir em câmeras, equipamentos, iluminação, computadores potentes. Com o básico você já consegue, desde um celular ou um computador simples que consiga gravar, por exemplo, a tela do seu computador ou fazer uma edição básica de vídeo. Você não precisa se preocupar com cenários. Eu preciso ter um cenário bonito para estar aparecendo. Se você não aparece, você não precisa de cenário. Então facilita muito a sua vida. E como eu falei, a parte de iluminação, ambiente, tudo isso deixa de ser preocupação quando a gente está falando de canal Dark ou do canal Backstage. O principal do canal desse tipo de canal é justamente a ideia. Você não precisa também se preocupar com a crítica das pessoas. Esse é um ponto importante, porque muita gente deixa de gravar conteúdo porque fica, mas isso não é para mim. Mas eu tenho vergonha, a minha família vai ficar falando, lá, te vi no YouTube, te vi na pesquisa lá do Google, lá, você estava falando sobre determinado assunto. Isso gera uma vergonha na pessoa, não, ela tem medo de ser julgada e não quer nem começar a gravar. Se a pessoa não souber quem você é, ela não vê seu rosto, porque você criou um canal que você não vai aparecer, ela não vai ver seu rosto, o julgamento vai embora. Então você consegue produzir conteúdo sem precisar aparecer, e com isso você vai produzindo conteúdo, vai criando um canal, vai crescendo de forma muito mais simples, muito mais fácil, tirando toda essa questão da timidez ou do medo de se expor. Essas são as vantagens. E o principal de tudo é economia e facilidade, tem muitas ideias. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas ideias de conteúdo para YouTube sem que você precise aparecer. Seguinte, dá para fazer muita coisa legal, tem muitos canais grandes que já fazem isso. Tem gente que trabalha com cortes de outros conteúdos, tem gente que produz conteúdo próprio, tem gente que utiliza a própria voz, utiliza a voz robótica, a voz sintética, como as pessoas falam. Então, sim, tem as mais variadas formas de trabalhar, e aqui eu quero mostrar algumas ideias de que é possível você ter seu canal sem que você precise, digamos, aparecer. Mas não se esqueça, se inscreva no canal e dê aquela força, isso é importante pra gente. Okay? Então vamos lá, eu quero mostrar algumas ideias de conteúdo para que você possa ter uma noção. Primeiramente, eu quero falar dos tutoriais. Os vídeos tutoriais são aquelas aulas no YouTube. A gente vê, se você for no YouTube aqui, eu separei uma janela, eu vou colocar aqui para vocês verem, só mudar a tela. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu abri uma aula de Excel. Veja que a pessoa gravou aqui, esse é o canal Me Ensina, 536 mil inscritos. Imagina uma pessoa dando uma aula de Excel, 12 fórmulas mais usadas no Excel. Você sabe Excel? Você sabe o Word? Você sabe mexer no Paint, no Canva, qualquer programa que seja? Você pode dar uma aula, gravar sua tela, explicando, falando ali e ensinando. Essa daqui, por exemplo, tem 1 milhão. Dá para ensinar de tudo. E a pessoa só gravou a tela, só gravou uma planilha do Excel e ela nem sequer aparece. Eu não vou dar um play aqui para não pegar a explicação dele, mas já dá para você entender. É possível você criar uma aula, criar algum conteúdo sem que você apareça. Você passa todo o seu conhecimento. Poderia ser uma apresentação em PowerPoint, você falando sobre melhores dietas para você fazer no verão, sei lá, qualquer coisa, dicas de alimentação saudável, dica de receitas para vegano, alguma coisa assim. Um PowerPoint já resolve, você vai falando, explicando, mostrando através de imagens e já resolve o problema da pessoa. Poderia ser uma aula de inglês, um PowerPoint com um determinado tema, dando uma aula de inglês. Já resolve também, já está dando uma aula, um tutorial, um passo a passo para a pessoa e você não precisou aparecer. Esse é um dos principais
tipos de conteúdos que você encontra no YouTube. É o tipo de conteúdo que você coloca num canal Dark, num canal Backstage. Se você fala de vários assuntos e é bom nisso, pode criar até mais de um canal, sempre nichado, e é um exemplo. Outro tipo de conteúdo muito útil é o de review de produtos e serviços. Veja aqui, ó. Aqui, por exemplo, a pessoa está falando sobre uma Bíblia ilustrada. Poderia ser um notebook, poderia ser uma roupa, basta mostrar o produto. Se você não tem o produto, eu já vi gente que vai no site do fabricante, faz uma apresentação em PowerPoint, faz um trabalho de estudo, faz tipo um dossiê do produto e vai mostrando através de fotos, imagens, vídeos que o próprio fabricante fornece, e você consegue montar um review com todas as informações de produtos, fazer comparações e criar o seu conteúdo ali, e nem sequer aparece. Então dá para fazer. Esse é apenas um exemplo aqui de conteúdo onde a pessoa só mostrando com as mãos, mostrando ali, folheando o produto, poderia ser um livro. Assim, aqui a imaginação vai longe, as ideias, você pode fazer do jeito que você quiser. Outro tipo de conteúdo que é bem legal. Aqui, por exemplo, eu peguei de um game, a pessoa fez o quê? Ela está falando sobre as primeiras impressões de um determinado jogo. Quer dizer, uma novidade, uma notícia. Você pode fazer isso. Detalhe importante, você não pode utilizar, por exemplo, ficar utilizando fotos e vídeos de outros jornais, como por exemplo, pegar uma parte da Globo, uma imagem da Globo, ou do SBT, ou de algum outro canal, ou um trecho de um jogo de futebol. Isso não pode, você tem que usar conteúdo autoral seu. No caso aqui, a pessoa instalou o jogo e está jogando. Você poderia ser uma notícia, poderia ser uma imagem de anime, algum episódio novo que saiu, então você consegue trazer novidades em vários nichos, consegue-se utilizar esse tipo de conteúdo, que é a parte de novidades, notícias, atualizações, lançamentos, trailer de filme. Você vê esse tipo de coisa muito comum em sites que falam de conteúdo nerd, conteúdo de séries, filmes. Veja, saiu um trailer, você pode usar um pedaço do trailer para fazer o seu vídeo, que é o que a maioria faz. Você vê o Gustavo Cunha, por exemplo, embora ele apareça, você vê ali que ele faz o quê? Ele coloca uns trechinhos. O Ei Nerd também, então você vê muita gente assim, só que dá para você fazer sem você aparecer, tá ok? Outro tipo de conteúdo bem interessante, que é a utilização de imagens de animação. Veja aqui, por exemplo, tem ferramentas no mercado que permitem você fazer isso, ó. Uma animação. Veja que você pesquisar no Google aí, você vai achar ferramentas que permitem você fazer a apresentação utilizando ícones, imagens, animações, monta, coloca só a sua narração. Isso é, você precisa fazer um bom planejamento, e feito isso, você já tem ali o seu conteúdo, converte num vídeo, pronto. Isso praticamente serve para todos os nichos. Olha aqui, quase 2 milhões de acessos. Quer dizer, a pessoa não aparece e ela está falando sobre um determinado assunto, como se tornar um mestre. Ela fez uma apresentação, poderia ser um PowerPoint, como eu falei na parte de tutorial. Vai de cada um, aí vai depender da sua criatividade, da sua habilidade em utilizar a ferramenta, ok? Tem gente que vai fazendo PowerPoint, e à medida que você vai ganhando mais habilidade, você vai utilizando uma ferramenta mais avançada. É totalmente possível, e sem aparecer. Todos esses tipos de vídeos que eu estou falando, você consegue monetizar, você consegue colocar links de afiliados para indicar produtos. Então, assim, dá para ganhar dinheiro com o YouTube fazendo conteúdo sem aparecer, tendo um canal Dark, tendo um canal Backstage, ok? E ele é um ponto para você evoluir para um outro tipo de conteúdo depois, no futuro, se quiser aparecer. Mas você pode começar dessa forma, sem se mostrar. Veja aqui, ó, nesse caso aqui, ó, é um resumo do Senhor dos Anéis, o Hobbit. Pode fazer resumo de livros, fazer resenhas de algum tipo de conteúdo, falar de novela, falar de tudo sem você precisar aparecer. No caso aqui, ele utilizou alguma ilustração de outros sites, do próprio filme. Tem gente que usa trechos do trailer. O próprio filme até você consegue captar uma imagem ali e tá utilizando. Então dá para brincar bastante com o conteúdo, usar a sua criatividade e montar um vídeo bem elaborado. Agora que a gente está em alta com a parte do Senhor dos Anéis, por conta da série, tem muita gente fazendo isso. Olha só, há 4 horas, um vídeo com 4 mil. A pessoa tem 1,17 milhões de assinantes. Acabou de publicar um vídeo só com ilustrações, a pessoa não aparece. Então, assim, dá para fazer isso,
dá para você trabalhar no YouTube sem precisar aparecer, sem se expor, que inclusive tem um treinamento que ensina como criar esse tipo de conteúdo. Eu vou até deixar o link na descrição aí logo no início, dê uma olhadinha e começa a pesquisar no YouTube que você vai perceber que tem muito desse tipo de conteúdo, que é o conteúdo onde as pessoas não aparecem. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, o Enerd tem aqui, ó, esse outro aqui, ó, Cinejan. É muito legal esse canal e ela faz vários vídeos só narrando ali, sem precisar aparecer. Lógico, com o tempo você vai ficando à vontade com a criação de conteúdo e começa a querer aparecer, não tem problema. Mas para começar aí, você tá tímido e não quer se expor, canal Dark, canal Backstage é a melhor forma. E tem a grande vantagem, o custo é mínimo para você começar. Basta começar com um celular ou gravando a tela do seu computador. O celular que eu falo no sentido de a pessoa quer fazer um trabalho manual, ela vai e grava. Então tem essas formas de estar aparecendo ali, estar produzindo conteúdo. E quanto mais você produz, melhor você fica e mais você vai crescendo ali o seu canal, ok? Era isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre ideias aí que você queira de conteúdo para canal Dark, só colocar no comentário que a gente vai dar aquela força e vai te ajudar aí com esse conteúdo, tá ok? Valeu e até a próxima!